Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo a todos vocês com a paz do eterno Deus. Uma boa noite de salvação para os nobres que estão acompanhando essa live. Você possa divulgar essa live para o maior número de pessoas que você puder. Aproveite e vai clicando aí no coraçãozinho e vai compartilhando para a glória de Deus. Vamos para a primeira mensagem desta noite, na certeza de que o eterno Deus vai estar falando poderosamente ao seu coração. Fica conosco até o final dessa live, serão alguns minutos, mas certamente o Deus Todo-Poderoso vai estar falando forte ao teu coração. Meus queridos irmãos, eu quero nesta oportunidade deixar aqui apenas um versículo da Bíblia Sagrada para a nossa meditação, para o nosso elevo espiritual. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, e o verso de número 9, está escrito assim: Tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Meus queridos irmãos, o tema da nossa reflexão nesta noite é o Deus que chama desde os confins da terra. O Deus que chama desde os confins da terra, desde os seus lugares mais remotos, ou seja, Deus ele não conhece dificuldade, Deus não conhece geografia difícil para ele não chamar alguém para a sua obra. Na verdade, há alguns requisitos daqueles que são chamados por Deus. E você que está me assistindo nesta noite, com certeza você está assistindo essa live porque Deus te chamou. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para você influenciar. Deus te chamou para você marcar uma geração. Deus te chamou para você ser honrado por Ele, aonde você passar. Mas dentro da chamada divina, alguns aspectos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto de uma chamada de Deus, de uma chamada divina, é que quem chama é Deus, não é o homem, não é a igreja, não é o ministério, não é nenhuma denominação quem chama. Quem chama é o Deus Todo-Poderoso. Observe comigo o texto bíblico de Mateus capítulo 11 e o verso de número 28. Jesus Cristo falou assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O primeiro aspecto da chamada divina é que é Deus quem chama, é Deus quem conclama o seu chamamento espiritual para a obra do Deus Todo-Poderoso. Ele está te chamando nessa noite e Ele está dizendo: Vinde a mim, vinde como estáis, que eu posso transformá-los. Vinde a mim, não por força, nem por violência. O segundo aspecto da chamada divina é que Ele te chama para você ficar. Você precisa permanecer. Por que, pastor, eu preciso ficar?
porque a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer no livro de Lucas, capítulo 24, e o verso de número 49, Jesus Cristo falou assim: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus te chama para você ficar em Jerusalém. Pastor, Jerusalém hoje representa o quê? Jerusalém hoje representa a igreja, a casa do Senhor. Quando você fica, você permanece na igreja. Na igreja é lugar de você receber a virtude, o poder, a autoridade, o revestimento da parte do Deus Todo-Poderoso. Primeiro aspecto da chamada: Deus te chama e ele disse assim: vinde a mim. Depois ele disse: ficai em Jerusalém. E o terceiro aspecto de uma chamada divina é que ele te chamou para você ir, isto mesmo, para você caminhar, para você semear o evangelho das boas novas. Esta é a única razão de que a igreja ainda permanece na terra, é para falar de Jesus, é para proclamar o evangelho, é para levar a boa notícia, que é o evangelho de Jesus Cristo. Né? Tanto que a Bíblia vai nos dizer no livro de Marcos, capítulo 15, e o verso de número 16, Jesus Cristo foi categórico quando ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então é o Deus que chama. Nesse verso ele está dizendo: eu te chamei desde os confins da terra, desde as suas extremidades, desde os cantos da terra, eu te chamei, não te rejeitei, eu te escolhi e disse: tu és meu. Deus chama, o chamado de Deus é glorioso. Perceba, quando a gente olha acerca do chamado divino dentro da Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos dizer que Jesus chamou 12 homens, 12 discípulos, 12 apóstolos. Aqueles 12 andaram com Jesus durante 3 anos e meio, e alguns deles tinham suas dificuldades, tinham as suas debilitações espirituais, tinham as suas deficiências, tanto como nós temos também. Mas Jesus, quando chama, ele vai trabalhando na pessoa, na sua personalidade, no seu caráter. Está lembrado de Pedro, o apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes na hora da crucificação de Jesus? Ele preferiu se esquentar em uma fogueira, negou Jesus por 3 vezes. Ele teve muitos momentos de queda, momentos de fragilidade. Jesus poderia olhar para ele e não se importar para ele. Jesus poderia desqualificar Pedro, porque ele era fraco, ele era frágil, ele tinha altos e baixos na sua vida, mas não. Quando Jesus chama, ele chama e vai trabalhando no seu caráter, vai trabalhando na sua personalidade. Por quê? Porque Jesus nunca desistiu de Pedro. Jesus investiu pesado, e durante 3 anos e meio Jesus ensinou tudo certo para Pedro, mas Pedro aprendeu tudo errado. Mas Jesus nunca desistiu de Pedro. Jesus foi trabalhando na vida de Pedro, no caráter de Pedro, e depois do Pentecoste saiu uma pedra preciosa, porque diz a Bíblia que na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se renderam
aos pés de Jesus Cristo, na segunda pregação do apóstolo Pedro, foram quase 5.000 almas, ou seja, foi um grande discípulo, foi um grande apóstolo, mas Jesus, ele não desistiu, porque quem tem chamada precisa ser persistente, e o Deus que chama, ele não desiste. Quem sabe você está me ouvindo nessa live, quem sabe você está me ouvindo nesse vídeo, quem sabe você está me ouvindo nessa noite, e você diz assim: pastor, eu já desisti da chamada, mas eu quero te dizer que Deus, ele não desistiu de você, Deus, ele não se esqueceu de você, você está na mira dos olhos de Deus, e se Deus investiu em você, é porque Deus acredita que você vai crescer, que você vai dar fruto e que você vai frutificar. Quem chama é Deus, e Deus, ele não conhece geografia difícil. Deus às vezes chama no meio do luto. Como assim, pastor? Observe comigo Isaías, capítulo de número 6, a Bíblia fala que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Que passagem magnífica, que passagem bela. Pastor, o que nós aprendemos com esta passagem? Aprendemos que a nação de Israel tinha perdido o seu rei, o seu maioral, o homem mais importante da nação naquela época era Uzias, mas o texto fala que no ano em que Uzias morreu, que ano foi aquele? Foi um ano de luto, a nação estava em luto, a nação estava chorando, a nação estava muito triste. Então, no ano de luto, no ano de perda, no ano de solidão, no ano de tristeza, Deus aparece para Isaías e chama o profeta Isaías, confirmando a chamada na vida do jovem profeta Isaías. Então Deus não conhece canto da terra difícil, Deus não conhece as extremidades da terra difícil, Deus não conhece nenhuma geografia, nenhum cenário impossível que ele não chame alguém. Glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso. É Deus quem chama desde os confins da terra. Está lembrado de Moisés? A Bíblia fala que Deus chamou Moisés do meio de uma sarça ardente. A sarça ardia, mas não se queimava, mas não se consumia. Do meio daquela sarça, Deus chamou Moisés para fazer a obra. Deus chamou Moisés para liderar 3 milhões aproximadamente de hebreus, de israelita, e Moisés ali foi um líder, foi um guia espiritual para aquele povo. Ele se achava pequeno, ele se achava incapaz, ele se achava pesado de língua, ele não se achava capacitado, mas Deus, quando chama, Deus não chama capacitados. Quando Deus chama pessoas incapazes, Deus chama pessoas imperfeitas. E Deus vai aperfeiçoando, e Deus vai capacitando, e Deus vai dando habilidade, glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso. Diante do chamado divino, diante do chamado de Deus, não adianta colocar desculpa. Está lembrado de Jeremias, quando Deus chamou ele, Deus disse: Jeremias, não temas, porque eu te chamei, Jeremias, desde o ventre da tua mãe, Jeremias, e tu és meu, Jeremias. Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança, Senhor, eu não sei falar. Mas Deus disse: Jeremias, não diga que você é uma criança, não diga que você não sabe falar, Jeremias, porque aonde eu te mandar, tu irás, e o que eu mandar você falar, você falarás. Quem chama é Deus, quem escolhe é Deus. Glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso. Deus chama quem Ele quer. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala em Marcos capítulo 3, o versículo de número 13, que Jesus subiu ao monte e chamou-se para si aqueles que Ele quis, os quis. Ou seja, quando Deus chama, Deus não te chama
porque você tem os olhos azuis. Deus não te chama por apadrinhamento. Deus não te chama porque você dá um dízimo alto. Deus não te chama porque você tem um grande poder de persuasão. Não é isto. Deus chama é quem Ele quer. Deus chama quem Ele quer, porque Deus subiu para o monte e chamou-se para si aqueles que Ele quis. Deus está te chamando nesta noite, sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 43, o versículo 1 diz assim: não temas, ó Israel, não temas, ó Jacó, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Deus está te chamando pelo teu nome. Deus está te dizendo que você faz parte do projeto divino na terra. Glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso. Deus é quem chama desde os confins da terra. Sabe por quê? A Bíblia fala em João capítulo 15, versículo de número 16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu quem vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso. Então que você possa ficar com esta palavra de reflexão. Quem chama é Deus, quem escolhe é Deus, quem capacita é Deus, quem separa é Deus, quem dá habilidade é Deus, quem dá a inspiração é Deus, quem promove é Deus, quem honra é Deus, quem exalta é Deus, quem separa é Deus, quem justifica é Deus, quem perdoa pecado é Deus. Tudo é dele, nele, por ele, para ele, glória, pois a ele eternamente. Nessa última hora, Deus está te chamando para você fazer a diferença na tua casa, fazer a diferença na tua empresa, fazer a diferença na tua igreja. Deus te chamou para você ser um fazedor de diferença. Deus te chamou para você ser alguém que vai marcar esta geração. Não aceite ser mais um, não aceite ser um zero à esquerda. Você não é um zero à esquerda, você não é somente mais um, não. Você é alguém que Deus te marcou com uma chamada divina, uma chamada profética. Deus está te chamando nessa última hora para fazer a diferença. Se você se sente pequeno, Ele está te capacitando. Se você se sente despreparado, Ele está te preparando. E quando eu falo sobre preparo, eu tenho que falar sobre deserto rapidamente, porque a gente não gostamos de passar pelo deserto. No deserto não tem suprimento, no deserto não tem provisão, no deserto não tem água, no deserto não tem pão. Deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de provação. Mas você sabia, você que está me ouvindo nesta live, você sabia que o deserto é a escola de Deus? Deserto é a escola de Deus. Quando você passa pelo deserto, é a escola de Deus. Deus está te moldando nesse deserto. Deus está te ensinando algumas lições nesse deserto. Mas o que eu acho mais lindo no processo do deserto, na escola divina, é que quando você entra no deserto, quando você sai do deserto, você não sai da mesma maneira, da mesma forma que você entrou, porque você entra de uma maneira, mas você sai de outra maneira. Sabe por quê? Porque o Deus que chama, Ele está trabalhando na tua vida. O Deus que chama está fazendo a obra na tua vida. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em vós o aperfeiçoará até a vinda de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, que vocês possam refletir nesta palavra, que vocês possam meditar nesta palavra. Deus é quem chama desde os confins da terra. Deus é quem chama desde os lugares mais remotos da terra. Não existe cenário difícil para Deus nos chamar. Então Deus está te chamando nesta última hora para fazer a diferença. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor dentro dos